Muito boa noite, meus irmãos. Deu tudo certo. Adaptando ainda a tecnologia, né? Estava conversando com o Neander aqui no começo. Eu falei, Neander, eu não sei, mas eu falei, o som saiu diferente, não foi como no microfone. Eu falei, você percebeu? Ele falou, não. Então o Espírito Santo de Deus tocou o seu coração e você estava em espírito de oração. Irmãos, que alegria estar pela terceira vez ministrando aqui a mensagem do Senhor. Nesse dia tão especial, que é onde nós celebramos a ceia do Senhor. Um dia memorável para todo o corpo de Cristo Jesus nesta terra. E como nós cantamos o nosso Rei, nós celebramos o Rei que vive hoje e para todos sempre. Nós cremos no único Deus, Criador dos céus e da terra, que enviou Jesus Cristo, seu Filho unigênito, que viveu aqui nesta terra, encarnado, nos ensinando a vontade do Pai, o projeto do Pai para a criação e para os seus filhos. A humanidade não compreendeu o Filho de Deus, então o crucificou. Eles, os homens, crucificaram Cristo Jesus, mas a morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele apareceu aos seus discípulos, aos apóstolos, e a uma multidão, e ele fez uma promessa que ele iria para o Pai, não nos deixaria órfãos, porque ele enviaria o Consolador, o Espírito da verdade, mas também que ele retornaria. E nós temos a grande confiança em Deus, o nosso Pai, e em Cristo Jesus, de que ele reina e retornará. Nesta noite eu quero meditar com os irmãos acerca das dimensões do perdão de Deus. Hoje eu quero discorrer sobre a completude e a ação do perdão de Deus em nossas vidas. Com base em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 28 até o 39, nós vamos ver a magnitude do perdão do Senhor. E me permita explicar que ao longo da mensagem, eu vou me referir ao termos acerca do amor de Deus, mas também acerca da graça de Deus. Porque não há como desassociarmos o perdão do amor e da graça de nosso Deus Pai. Às vezes nós confundimos, misturamos, embaralhamos, mencionamos reforçando, e é verdade que estão estritamente conectados. Se formos pensar como uma lente, nós podemos compreender o amor como uma lente que mostra um foco expandido. Deus, Ele é amor. A essência de Deus é o amor. E este é o todo dessa lente. À medida que vamos construindo um foco, nós vamos encontrar a graça de Deus, que é por onde esse amor flui, como um rio em nossas direções. A graça percorre como um caminho até alcançar cada indivíduo. Então nós podemos enxergar o perdão sendo concedido a homens, mulheres, pecadores, pecadoras. O amor é o princípio, podemos enxergar a graça como um caminho, e o amor e o perdão é o fim, que nos alcança, nos libertando da culpa, da condenação, da consequência e da morte que está prevista para aqueles que assim cometem o pecado. Se formos olhar dentro desta visão de 3 etapas, nós podemos olhar para a nossa vida e encontrarmos 3 momentos distintos. Porque acerca dos nossos pecados, nós podemos olhar para os nossos pecados passados. Mas também nós vamos encontrar a nossa vida aqui hoje, no presente, e vamos ter a consciência dos pecados que ainda habitam em nós. E certamente,
Se você já parou para refletir sobre este mal que habita em você, você já consegue vislumbrar o futuro e temer este futuro. Porque o pecado que assola e nos assombra no presente também é o mesmo que gera a ansiedade, a insegurança de um futuro na presença de Deus. E talvez você se pergunte, nós nos perguntamos: será que Deus pode nos perdoar depois de tudo o que fizemos? Se eu ainda luto contra o pecado e eu não consigo vencê-lo, isso não me desqualifica do perdão de Deus? Se sei que posso cair de novo, é sincero da minha parte pedir perdão agora? Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, na luta contra o pecado, você já se perguntou e se fez essas 3 questões. Será que o meu pecado passado é possível ser perdoado de todos os meus pecados passados? Será que os meus pecados presentes não me desqualificam de pedir perdão neste momento para Deus? E saber que eu luto contra este pecado, será que isto não atrapalha, seria falta de sinceridade da minha parte pedir perdão aqui hoje e agora? Hoje exploraremos as dimensões desse perdão de Deus. Eu quero encontrar respostas bíblicas juntamente com os irmãos no texto de Romanos que iremos ler neste momento. A carta aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 28, diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quero te convidar a orar comigo nesta noite. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tua palavra preservada. Ó Deus, que nesta noite nos revela as dimensões do teu perdão, do teu amor para conosco. Que nesta noite, ó Pai, teu Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações, nos revelando, ó Pai, o teu grande amor e grande perdão
e graça com que nos alcançou. Esta oração que nós fazemos em nome de Jesus. O texto que acabamos de ler é uma perícope do apóstolo Paulo em sua carta escrita aos cristãos, aos nossos irmãos que se encontravam em Roma. Alguns teólogos consideram a carta aos Romanos como um quinto evangelho. É como o evangelho segundo o apóstolo Paulo. Agora, usando a sabedoria do apóstolo Paulo, o conhecimento do apóstolo Paulo, ele sistematiza e explana aos romanos aquilo que o Espírito Santo lhe revelou acerca de Cristo Jesus, a sua obra, aquilo que ele fez e também aquilo que ele fará. Nesta carta, nós podemos enxergar aqui o apóstolo Paulo falando sobre tempos. O apóstolo Paulo fala sobre aqueles a qual Deus de antemão conheceu, aqueles a qual o Senhor chamou, a qual Deus ali predestinou e dá a ideia de um destino prévio, algo feito por Deus na eternidade. Ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo fala acerca do tempo humano, passado, presente e futuro, o apóstolo Paulo fala também sobre a eternidade. Porque enquanto estamos aqui agora, nós podemos imaginar que Deus respeita o nosso tempo, a nossa compreensão, a nossa noção das coisas que foram criadas. Mas nós sabemos de um Deus eterno e que está fora do tempo. E fora do tempo, o apóstolo Paulo começa a explanar o que aconteceu. E aqui ele começa a dizer, visto agora que todas as coisas foram feitas por Deus na eternidade, quando nós olhamos para Cristo, o Cordeiro enviado, o pão vivo que desceu do céu, agora não é mais um evento causal neste momento, mas estava tudo escrito, preparado e planejado por Deus. E ele começa aqui então a dizer, quem nos separará do amor de Deus? E para nos ajudar a compreender, ele começa a trazer elementos que são comuns a nós. Será a altura, a profundidade? Serão principados e potestades? Será a fome, a nudez? E o apóstolo Paulo começa a fazer menção para trazer a nós a compreensão da magnitude, que é o amor, o perdão e a graça de Deus. E aqui eu quero começar apontando a primeira verdade desta dimensão infinita, espiritual e eterna de Deus. O primeiro ponto é que o perdão dado por Deus remove a nossa culpa dos nossos pecados passados. O versículo 33 e 34, o apóstolo Paulo faz uma pergunta. Ele diz, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica, quem o condenará? É interessante que nós pensamos quando lemos esse texto no tempo presente, mas quando o apóstolo Paulo fala quem fará alguma acusação, quem poderá nos acusar dos pecados cometidos outrora? Quem poderá nos acusar daquilo que fizemos no nosso passado? Uma boa ilustração dessa verdade do apóstolo Paulo é quando nós olhamos para Jesus em João capítulo 8, quando homens levam até Jesus uma mulher adúltera. Naquele momento, aqueles homens queriam que Jesus imputasse a ela uma sentença pelo seu pecado cometido. Aquela mulher acabara de ser pega em adultério. Então aqueles homens levam até Jesus e diz, Jesus, ela cometeu esse pecado. Certamente uma mulher adúltera pega em adultério, certamente ela havia acumulado uma sequência de pecados. Provavelmente aquele não era o primeiro pecado daquela mulher. Na realidade, naquele momento, ela havia sido pega cometendo tal ato. Mas Jesus, ao se deparar com essa situação e com os acusadores, Ele não faz uma investigação da sua vida pregressa. Ele não quer saber dos seus pecados outrora cometidos.
Ele olha para aquela mulher e para aqueles homens, e com um ato de amor e graça, ele questiona os acusadores: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Naquele momento, Jesus não quer saber daqueles homens o pecado que ele havia cometido naquele momento. Ele estava querendo fazer uma reflexão sobre a vida. Quem não tem pecado? Quem nunca pecou? Quem nunca cometeu algum ato contra o Senhor? Quem nunca transgrediu a lei? Este está apto a condenar esta mulher. A Bíblia nos diz que aqueles homens largam as pedras e saem de cena. E ele pergunta: cadê os seus acusadores? Se eles não te acusam, nem eu. Aqui nós podemos ver uma dimensão do amor e do perdão de Cristo Jesus. Jesus estava apagando os seus pecados passados. Jesus estava anulando os seus atos passados e dando uma nova oportunidade àquela mulher. Jesus, Deus, Ele não está preocupado com os nossos pecados passados, e entenda, não é preocupado porque quando nós temos o encontro com Cristo Jesus, quando nós enxergamos Cristo Jesus, o Filho de Deus, nós temos os nossos pecados passados perdoados, porque não há como estarmos diante de Jesus e enxergarmos tamanha misericórdia, sem nos constrangermos, sem não nos arrependermos, sem sermos acusados em nós mesmos, a consciência daquilo que nós fizemos e que ofendeu ao Senhor. Quando nós olhamos para a Bíblia, encontramos este mesmo ato de Jesus, aquele paralítico, que Jesus encontra em Marcos capítulo 2, ele diz: olha, os seus pecados estão perdoados. Ele perdoa os pecados antes de o curar. Quando nós olhamos para o publicano arrependido, ele pedindo misericórdia a Jesus, Jesus diz, ele pedindo misericórdia em oração, Jesus diz: este homem foi justificado para casa. Nós encontramos Zaqueu, cobrador de impostos. Nós olhamos para Pedro, depois de negar Jesus 3 vezes. Nós podemos olhar para o ladrão na cruz, que foi perdoado e teve uma palavra de que estaria no paraíso. Nós vemos o apóstolo Paulo, um perseguidor da igreja, um assassino, uma testemunha do assassinato do primeiro mártir da história. Há perdão para os nossos pecados passados, por maior que sejam os nossos pecados passados. Quando nós nos colocamos diante de Cristo Jesus, quando nós nos arrependemos e nós confessamos e demonstramos a consciência, a misericórdia. O apóstolo Paulo diz que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e ele afirma: dos quais eu sou o pior. Ele diz: por isso mesmo eu alcancei misericórdia. Por isso eu alcancei misericórdia. Uma vez diante da igreja, um pregador pregando, e ele dizia: o que você está fazendo da sua vida? Como você está gastando o seu tempo? Nós estamos diante de Deus, Criador dos céus e da terra, e aonde você está colocando a sua atenção, onde você está colocando a sua energia, aonde você está dedicando o seu tempo, a sua energia. Naquele dia, diante daquele pregador, eu olhei para mim e pensei: Senhor, eu só olho para mim mesmo. Senhor, eu só me preocupo com meus estudos, com o meu futuro, a profissão que eu quero conquistar, o que eu quero fazer. E diante daquilo eu comecei a ver como um filme passando em minha mente, todos os meus pecados cometidos, as falhas, transgressões. Quantas vezes eu troquei o prazer pelo Senhor pelos prazeres deste mundo, e naquele dia eu me coloquei de joelho diante do Senhor em pranto: Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Mas eu me lembro que trazer à memória os pecados passados me trouxe também
uma perseguição da consciência desses pecados. Foi até compreender que pecado passado se confessa, se pede perdão, mas também já se agradece pelo perdão concedido. É como que olharmos para o nosso passado e dizer: Senhor, me perdoe porque no tempo de ignorância, me perdoe, ó Deus, porque diante daquela situação eu neguei o Senhor, diante daquela situação, ó Pai, eu preferi experimentar os prazeres dessa terra do que, ó Pai, me colocar diante de Ti. Mas é concluir esta oração dizendo: Pai, obrigado pelo perdão concedido. É ter a certeza de que eu estou pedindo perdão e ao mesmo tempo tendo esse perdão concedido. A segunda verdade é que o perdão do Senhor nos liberta do poder do pecado. Porque primeiro Ele nos liberta da culpa do pecado, mas Ele também nos liberta do poder. No versículo 37, o apóstolo Paulo diz que em todas as coisas somos mais que vencedores. Diante de toda e qualquer circunstância nesta vida, seja principados e potestades, fome, nudez, seja altura, profundidade, o que for nesta terra, o que vier a acontecer, nós somos mais do que vencedores. E é neste ponto talvez que você se questiona se somos mais do que vencedores, porque eu continuo perdendo a batalha. Foi me deparar com essa situação que eu percebi que ao pedir perdão dos pecados passados, ao ter consciência dos pecados passados, mas eu tinha ciência de que ele estava ainda presente na minha vida. Martinho Lutero diz que pensou que o velho homem havia morrido no mar em seu batismo, nas águas de seu batismo. Mas em sua caminhada ele percebeu que este velho homem sabia nadar. O apóstolo Paulo vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero este pratico. E quando o apóstolo Paulo fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O corpo dessa morte era uma estratégia de tortura daquela época, em que eles aprisionavam um corpo morto, de um morto, aos pés de um homem vivo. E aquele homem vivo percebia a enfermidade vindo, a doença passando de um defunto para ele. E aos poucos, aquele homem que estava agora vivo está também definhando e morrendo. Era o corpo de morte, preso a um prisioneiro condenado à morte. O apóstolo Paulo olha para si e percebe que em si há um corpo de morte. E agora ele luta contra esse corpo de morte para não ser dominado, para que este corpo de morte não venha o contaminar e transformar todo o seu corpo morto. Mas eu quero dizer que o amor de Cristo, Ele nos capacita a lutarmos contra o pecado. Antes de Cristo, as Escrituras enfatizam que nós éramos escravos do pecado. O Senhor Jesus disse que todo aquele que peca é escravo do pecado. A nossa vontade era inclinada ao mal. Romanos capítulo 3 diz: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há quem entenda, quem busque a Deus. Todos se desviaram. Todos se desviaram. Um coração inteiramente inclinado para o mal, escravo do pecado. Este era nós em nosso passado. Podemos dizer que Adão, o primeiro homem, viveu a liberdade dos seus desejos plenamente livre. Ele teve toda a sua faculdade, os seus desejos inteiramente livres. Mas após Adão pecar e cometer o primeiro pecado, após isso, toda a sua descendência nasce agora com o que a Bíblia nos diz como uma inclinação
e um desejo voltado para o pecado. Nós conseguimos observar a inveja, o ciúme, o assassinato, toda sorte de maldade. Nós vemos como Deus envia um dilúvio e uma família escolhida por Deus, Noé. Após retornar a povoar a terra, ali nós vemos a semente do pecado, a inclinação para o mal. Mas eu quero te dizer que há uma esperança que está em Cristo Jesus, porque primeiro nós fomos justificados, mas ao sermos justificados por Cristo, nos tornarmos justos, termos a nossa condenação anulada. Agora nós somos selados e habitados pelo Espírito Santo de Deus. E agora não mais escravos do pecado, mas agora escravos de Cristo Jesus. Agora não mais para fazer a vontade da carne, mas habilitados para fazermos a vontade de Deus por intermédio do Espírito Santo que opera em nós. Podemos viver no Espírito, resistindo ao pecado. Gálatas capítulo 5, ele diz: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Romanos vai dizer: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ainda em Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer que o pecado não nos dominará. Mas e agora? O que fazer se eu estou sendo dominado pelo pecado? O que fazer se eu sinto, se eu desejo, se os meus olhos, o meu coração estão inclinados para este pecado? O que fazer, pastor, agora para viver esta vida de comunhão com o Espírito Santo e poder vencer esses desejos? Apenas uma vida entregue ao Senhor, apenas uma vida consciente de quem nós somos, do que nós devemos ser e do que nós seremos em Cristo Jesus por intermédio do Espírito Santo, é que nos levará a usufruirmos deste poder que opera em nós para a morte. Talvez você se sinta preso a um pecado recorrente, mas eu quero te afirmar: o perdão presente de Deus te habilita a ter tempo e oportunidade para lutar contra este pecado. Você quer ver algo? Certamente aqui a maioria dos irmãos são pais. Quando nós temos crianças, as primeiras emoções de um pai é ver os primeiros passos de um filho, não é verdade? A primeira emoção é a presença de um pai, ver uma criança dar os seus primeiros passos. Mas perceba que uma criança, ao dar o seu primeiro passo, ela não fica em pé, ela cai. Mas ali há a presença de um pai e de uma mãe para o levantar e sustentar. Quem nunca deu a mão para a criança para ensiná-la a dar os seus primeiros passos? Quem nunca acompanhou de perto, com alegria, com expectativa, o progresso, o desenvolvimento desta criança em seus primeiros passos, até perceber a segurança em que agora ela pode caminhar, porque ela aprendeu a andar? Mas confessem que as inseguranças não ficam por aí. Um pai ou uma mãe acompanha uma criança em todas as suas etapas da vida. Quem aqui não tem um filho casado? Quais são as novas preocupações? Quais são os novos conselhos? Quais são as novas ajudas? Quais são a mão estendida em cada etapa da vida? É exatamente assim que o nosso Deus Pai faz conosco. Ele enviou Jesus Cristo para morrer e nos justificar dos nossos pecados.
Mas Jesus Cristo não nos deixou órfãos, Ele enviou o Espírito Santo, que agora habita em nós e que nos aconselha, que nos conforta, que nos consola, mas que nos ensina a trilhar o caminho do crescimento e da maturidade espiritual. É este Espírito Santo que nos levanta quando estamos caídos. Os desafios mudam, o tempo passa, mas a única coisa que muda são os desafios. Na adolescência, são alguns desafios. Na juventude, são alguns desafios. Estudamos, nos formamos, casamos, novos desafios. Se formos perguntar aos irmãos mais experientes dessa igreja, nós vamos encontrar novos desafios. Porque se alguém virar para nós e dizer que não peca, este já cometeu um grande pecado, é um grande mentiroso. Nós precisamos lutar, e não terá fim. E aqui é uma palavra que conforta, mas também que nos espanta, porque a nossa luta contra o pecado não terá fim. Se eu quero te trazer uma palavra de esperança nesta noite, saiba que o pecado que você enfrenta hoje, se você lutar contra ele, você vai ser fortalecido, vai vencer, vai passar por uma nova etapa, um novo desafio, em que você aprenderá a vencer também este novo desafio em sua vida. Esta é a garantia que nós temos. Mas em todas estas coisas, nós não seremos abandonados. Não podemos desistir. Não podemos levantar a bandeira de rendição para o pecado, para o diabo. Nós lutaremos porque temos a garantia de que o Espírito Santo habita em nós, vai nos levantar, vai nos ensinar, vai nos fortalecer, e nós iremos vencer. A terceira verdade é que o perdão garante a nossa segurança no futuro. Porque às vezes nós olhamos e pensamos, mas até quando, Senhor? Quem nunca? Eu não sei você, mas um dia eu olhei e falei, Senhor, quando que eu pararei de lutar contra desejos que não agradam o Senhor? Será que eu vou vencer no futuro? Será que eu tenho garantia de que no futuro eu posso confiar que o Senhor estará presente em minha vida? Será que nesta caminhada, será que eu posso confiar que nesses passos de fé eu terei o Senhor para quando eu fraquejar, eu segurar em suas mãos e ser sustentado pelo Senhor? Agora a ansiedade pensando, Senhor, será que se eu correr? Será que se eu pular? Será que se no evento futuro? Quem nunca se ansiou pelos momentos futuros? Quem nunca teve medo de um ambiente de trabalho novo? Quem nunca teve medo de ir no casamento? Quem nunca teve medo do primeiro filho? Quem nunca sentiu insegurança em cada momento novo da vida? Quando olhamos para a palavra, o apóstolo Paulo vai dizer, estou convencido de que nada pode nos separar do amor de Deus, e essa é a segurança que nós temos. Não depende do nosso desempenho, mas da fidelidade de Deus. Ele não vai nos abandonar, porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Eu citei Efésios, quando o apóstolo Paulo diz que nós fomos selados para o dia da redenção. Quando o apóstolo Paulo, irmãos, diz aqui acerca do selo, ele está usando um termo que à época era usado para a marcação de posse, de propriedade de um animal. Uma vez marcado, todos saberiam de quem é aquele indivíduo, aquela pessoa, aquele animal. Nós fomos
selados pelo Espírito Santo, para o dia da nossa redenção. O Senhor Jesus nos diz: eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar das minhas mãos. Nós podemos confiar com alegria que nós somos propriedade, povo eleito, nação santa, escolhidos pelo Senhor para darmos a vida eterna. Nesta noite, nessa mensagem, eu quero te desafiar a não estremecer, a não desistir, a persistir no pecado e no engano, sabendo que isso é transitório, é passageiro. O Espírito Santo está operando em você, porque você foi escolhido por Deus. Você teme o futuro? Você sente inseguro quanto à sua salvação no Senhor? Saiba que a sua salvação, a nossa salvação, não depende do que nós fazemos, mas do que Cristo fez por nós. Mas isso vai me habilitar agora a cometer pecados? A me endireitar pecado? Não, irmãos. Isso vai nos capacitar a termos a alegria de vivermos o plano perfeito de Deus para a nossa vida. Porque o pecado traz um prazer passageiro, não é duradouro, ele é passageiro. Logo vem a destruição da alma, da alegria, da consciência, degradação. Mas o que Deus tem para nós é vida e vida em abundância. Quando nós olhamos para as dimensões do perdão de Deus, vemos que Ele remove a culpa do passado, nos liberta do poder do pecado no presente e garante a nossa segurança eterna, o nosso futuro. Esta é a noite que nós celebramos a ceia do Senhor. E é um momento propício para nos colocarmos diante dEle e falarmos: Senhor, me perdoa pelos meus pecados outrora cometidos. Pai, obrigado por este perdão. Espírito Santo, me capacite a vencer o pecado que habita em mim hoje. E Senhor, me livra do mal. Senhor, me livra da tentação. Senhor, me livra das astutas ciladas do maligno. Senhor, me reveste com armaduras espirituais. É noite de nos alegrarmos e falarmos: Senhor, obrigado pelo teu sangue derramado. Senhor, obrigado pelo teu corpo que foi entregue por nós. Obrigado por tamanho amor. Obrigado por tamanha graça. E obrigado por este perdão. Hoje é noite de contrição, mas também de alegria no Senhor. Este é o Deus que nos amou, nos perdoou e nos fez filhos. E eu quero te convidar a hoje receber, confiar e viver com a consciência de que fomos perdoados. E termos uma vida vivendo 100% do que Deus reservou para nós. A verdadeira humanidade, o verdadeiro prazer que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero te convidar a orar neste momento, a nos prepararmos para a ceia do Senhor. Aonde você está ainda sentado, você pode fechar os seus olhos. E este é o momento em que você pode confessar ao Pai. Este é o momento em que você pode agradecer ao Pai. E este é o momento que você pode entregar a sua vida também. Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por tamanho amor.
Obrigado a Deus porque nós somos alvos de sua graça. Obrigado a Deus porque nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Pai, nos perdoa pelos pecados outrora cometidos. Ó Pai, pecados conscientes, inconscientes. Ó Pai, mas nós queremos agradecer porque nós confiamos que nós somos justificados diante do Senhor. Agora, ó Pai, queremos pedir que o Senhor possa nos fortalecer. Nos ajude a vencermos as nossas tentações, as provações. Pai, nos ajuda a sermos vitoriosos e declararmos que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ó Pai, agora nós confiamos o nosso futuro a Ti, a garantia da nossa salvação, da redenção, da transformação. Pai, livra-nos do mal, das setas, dos dardos inflamados do maligno. Nos proteja, ó Deus, e nos dê a vitória, no sangue de Jesus. Esta é a oração que nós fazemos, em Seu nome. Amém.